E aí, galerinha, tô aqui de volta, professor Gaspar no Bora Passar, e hoje eu vim com a nossa pós-aula de função do segundo grau ou função quadrática. Pode aparecer os dois termos para vocês, mas independente do jeito que apareça, falou em função do segundo grau, falou em função quadrática, lembra, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo, galera? Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? E é importantíssimo que você associe, me deu uma função do segundo grau, tem esse formato. Apareceu uma função com esse formato, eu sei que é uma função do segundo grau, beleza? Lembra que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, eu não vou ter uma função do segundo grau. E a, b e c são as minhas constantes reais. A gente fala, olha lá, a, b e c são constantes reais. Ou seja, numa determinada função, o a, o b e o c não muda. Então, olha alguns exemplos que eu preparei para vocês. Y igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Quanto é que vale o a? 2. Quanto é que vale o b? 3. Quanto é que vale o c? Menos 5. Y igual a menos x ao quadrado menos 3x. Quanto é que vale o a? Menos 1. Quanto é que vale o b? Menos 3. Quanto é que vale o c? 0. Certo? Agora, olha lá, vou dar mais um exemplo. Y igual a menos x ao quadrado mais 7. Olha lá, o a vale menos meio. O b vale 0 e o c vale 7. Percebam, correto? É importantíssimo, dado uma função do segundo grau em qualquer formato, você sabe identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Certo, galerinha? Tranquilo? Importantíssimo isso, hein? Tá? Beleza, dando continuidade, você tem que ter coisa na sua mente. Então tá, me deu uma função do segundo grau, eu sei o formato que ela vai ter. Identifiquei que eu tenho uma função do segundo grau, e pode ser qualquer um desses três exemplos, eu sei que é uma função do segundo grau. Nesse caso, o meu gráfico será uma parábola. Aí a gente vai ampliar agora o nosso raciocínio. Me deu uma função do segundo grau, eu sei que é o formato que ela vai ter, e eu sei que o gráfico vai ser uma parábola. Ele me deu uma parábola, então eu sei que eu tenho uma função do segundo grau. É uma associação direta. Lembra do que eu falei para vocês em sala de aula. Tá, e essa parábola, ela pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo, certo? O que determina a concavidade é o a do ax ao quadrado. Se o a é positivo, sorrindo. Se o a é negativo, triste. Positivo, sorrindo, negativo, triste. Positivo, sorrindo, negativo, triste. Positivo, sorrindo, negativo, triste. Olha lá, concavidade para cima ou concavidade para baixo. Então tá, então a gente definiu assim. Função do segundo grau tem a forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, cujo gráfico é uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Bacana? Tranquilo? Tá, vamos dar um passo adiante aí agora. Vamos falar agora dos danadinhos dos pontos notáveis da parábola, tá? Aí eu vou dividir, para ficar mais fácil para vocês, eu vou dividir assim, ó. Primeiro eu vou falar do onde corta o eixo y e aonde corta o eixo x. Lembrando que em aulas passadas, quando eu fui falar de par ordenado, plano cartesiano, eu falei desses pontinhos aqui, hein, galera? Então, quem está olhando aqui agora e não está entendendo muito bem quem são aqueles pontinhos, volta e assiste lá. Falei em sala de aula, mas também falei em vídeos anteriores. Tá, quando um ponto está sobre o eixo y, ele é um ponto 0y. Ou seja, o domínio dele vale 0. Certo? Isso tem que estar bem resolvido, galera. Isso aí, se você não souber, é falta de estudo. Certo? Você tem que estudar e estabelecer. Quando um ponto está sobre o eixo y, o domínio dele vale 0. Então, se eu for lá no lugar do domínio e fizer f de 0, eu vou achar a imagem do domínio 0. Nesse caso, vai ficar a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Ou seja, o meu y, a minha imagem vai dar o quê? C, f de 0 vale c. Ou seja, é o par ordenado 0c. O que eu quero que vocês concluam com isso? Vamos lembrar do que eu falei com vocês. Toda vez que eu tenho uma parábola, aonde que ela corta o eixo y? No C. Certo? Então, olhei para a função do segundo grau, eu já vejo quanto é que vale o C, eu já sei onde corta o eixo y. Aí tem aquele raciocínio ao contrário que eu comentei com vocês também. Ele vai lá e fala assim, a parábola passa pelo ponto 0,7. Parábola 0,7, o C vale 7. Certo? Tem que ser uma associação direta. Isso é diferenciação para você. Beleza? Tranquilo? Tá. E quando um ponto está sobre o eixo x,
A imagem dele vale zero, o y vale zero. Neste caso, eu igualo a minha função a zero. Eu caio numa equação do segundo grau, em que x1 e x2 são as raízes dessa equação. Então, aonde que ele vai cortar o eixo x? É no ponto x1, 0, x2, 0. É a mesma situação. Se ele falar, ó, essa aqui são as raízes da função do segundo grau, eu já sei que é onde vai cortar o eixo x. Se ele falar, ó, aqui está cortando o eixo x. Opa, são as raízes da função do segundo grau. Uma coisa tem que concluir a outra. Certo, galera? Como ele pode falar, dado que a parábola ou que a função do segundo grau passa pelo ponto menos 3, 0. Mas peraí, se ela passa pelo ponto menos 3, 0, significa o quê? Que o menos 3 é uma de suas raízes. Só que é o seguinte, eu não sei se vocês estão lembrados, que quando o assunto é equação do segundo grau, tá? O teorema fundamental da álgebra diz que o grau da equação determina a quantidade de raízes que você tem. Então, se é do segundo grau, vai ter quantas raízes? 2. Só que quando a gente fala de função, a gente só fala do conjunto dos reais, certo? Tanto que é função dos reais, função em R. Então, galera, eu preciso lembrar disso daqui. Eu sempre vou ter essas 6 situações. Parábola com concavidade para cima, parábola com concavidade para baixo. Com delta negativo, quer dizer que eu vou ter 2 raízes não reais, pode ver que ela não encosta no eixo x. Com delta nulo, quer dizer que eu vou ter 2 raízes reais iguais, quer dizer que ela vai cortar num único ponto. E o delta positivo, quer dizer que ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. Então, qualquer função do segundo grau, eu sempre vou ter uma destas 6 situações. Pode ser que a parábola seja mais compridinha, que ela seja mais gordinha, mas eu sempre vou ter uma dessas 6 situações. Concavidade para cima ou para baixo, com delta negativo, delta nulo e delta positivo. Vou jogar na tela cheia só para vocês poderem visualizar. Olha aí o que eu comentei com vocês. Dá um pause, certo? Se você tiver afim, dá uma olhada, visualiza. Se quiser dar um print screen também para poder guardar essa imagem, dá um print screen lá também, correto? Beleza? Tranquilo? É importante vocês terem essa visualização. Eu sempre vou cair em uma dessas 6 situações. Então, voltando aqui, olha lá. Certo? Tá. Então, isso é o que acontece nos primeiros pontos notáveis. Aonde corta o eixo y e aonde corta o eixo x. Beleza? Tranquilo? Guarda. Ó, função do segundo grau tem a forma y igual a x ao quadrado mais bx mais c. O gráfico é uma parábola. Essa parábola tem concavidade para cima ou para baixo. Quem determina essa concavidade é o a, se o a for junto do x ao quadrado, certo? E aonde que os meus primeiros pontos notáveis? Aonde corta o eixo y e aonde corta o eixo x. Aonde corta o eixo y, que é no ponto 0c, e aonde corta o eixo x, que é no ponto raiz 0. Lembrando que eu tenho sempre uma dessas situações, então pode ter casos em que eu não vou cortar o eixo x. Beleza? Tranquilo? Então tá, galera. Até a próxima, eu volto falando do vértice. Abraço!